Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da quarta parte de Números. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha sem defeito, que não tenha mancha, e sobre a qual não se tenha posto jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial, e a imolarão diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da revelação 7 vezes. Então à vista dele se queimará a novilha, tanto o couro e a carne, como o sangue e o excremento. E o sacerdote, tomando pau do cedro, hisopo e carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a tiver queimado lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, e será imundo até a tarde. E um homem limpo recolherá a cinza da novilha, e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água de purificação. É oferta pelo pecado. E o que recolher a cinza da novilha, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina entre eles. Aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo 7 dias. Ao terceiro dia, o mesmo se purificará com aquela água, e ao 7º dia se tornará limpo. Mas, se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar o cadáver de algum homem que tenha morrido e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e essa alma será extirpada de Israel, porque a água da purificação não foi espargida sobre ele, continua imundo, a sua imundícia está ainda sobre ele. Esta é a lei: quando um homem morrer numa tenda, todo aquele que entrar na tenda, e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Também, todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que no campo tocar alguém que tenha sido morto pela espada, ou outro cadáver, ou um osso de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva num vaso. E um homem limpo tomará hisopo, e o molhará na água, e a espargirá sobre a tenda, sobre todos os objetos, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tiver tocado o osso, ou o que foi morto, ou o que faleceu, ou a sepultura. Também o limpo, ao terceiro dia e ao 7º dia, a espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará. E o que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará em água, e à tarde será limpo. Mas o que estiver imundo e não se purificar, esse será extirpado do meio da assembleia, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de purificação não foi espargida sobre ele, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo: o que espargir a água de purificação lavará as suas vestes, e o que tocar a água de purificação será imundo até a tarde. E tudo quanto o imundo tocar também será imundo, e a pessoa que tocar naquilo será imunda até a tarde. Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim no 1º mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs,
nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Tu sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviando para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado os teus termos. Respondeu-lhe Edom: Não passaras por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Os filhos de Israel lhe replicaram: Subiremos pela estrada real, e se bebermos das tuas águas, eu e o meu gado darei o preço delas, sob condição de eu nada mais fazer, deixa-me somente passar a pé. Edom, porém, respondeu: Não passarás. E saiu-lhe ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar Israel passar pelos seus termos, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao Monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes contra a minha palavra no tocante às águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Hor, e despe a Arão as suas vestes, e as veste a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés despiu a Arão as vestes, e as vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, chorou-o toda a casa de Israel por 30 dias. Ora, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel, e levou dele alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se na verdade entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e entregou-lhe os cananeus. E os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades. E chamou-se aquele lugar Horma. Então partiram do monte Hor, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água.
e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido a alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Partiram então os filhos de Israel e acamparam-se em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam-se no vale de Zered. E, partindo dali, acamparam-se além do Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus. Porque o Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaebe em Sufa, e os vales do Arnon, e o declive dos vales, que se inclina para a situação Ar, e se encosta aos termos de Moabe, dali vieram a Beer. Esse é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo, e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Brota, ó poço, e vós entoai-lhe cânticos. Ao poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo escavaram com o bastão e com os seus bordões. Do deserto vieram a Matana, de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, ao cume de Pisga, que dá para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, a dizer-lhe: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos para os campos nem para as vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que tenhamos passado os teus termos. Sion, porém, não deixou Israel passar pelos seus termos. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo, saiu ao encontro de Israel no deserto e, vindo a Jaza, pelejou contra ele. Mas Israel o feriu ao fio da espada e apoderou-se da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os amonitas, porquanto a fronteira dos amonitas era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou nelas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que pelejara contra o precedente rei de Moabe, e tomara da mão dele toda a sua terra até o Arnon. Pelo que dizem os que falam por provérbios: Vinde a Hesbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Hesbom, e uma chama da cidade de Sion, e devorou a Ar de Moabe, aos senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe! Perdido estás, povo de Quemós. Entregou seus filhos como fugitivos, e suas filhas como cativas, a Sion, rei dos amorreus. Nós os asseteamos. Hesbom está destruída até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim habitou Israel na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e expulsaram os amorreus que ali estavam. Então viraram-se, e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu-lhes ao encontro, ele e todo o seu povo, para lhes dar batalha em Edrei. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu te entreguei na mão, a ele, a todo o seu povo, e a sua terra. E far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim o feriram, a ele e seus filhos, e a todo o seu povo, até que nenhum lhe ficou restando. Também se apoderaram da terra dele. Depois os filhos de Israel partiram, e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito,
E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso disse aos anciãos de Midian: Agora esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo: Eis que saiu do Egito um povo, que cobre a face da terra e estaciona defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Porventura prevalecerei, de modo que o possa ferir e expulsar da terra. Porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Ele lhes respondeu: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Então veio Deus a Balaão e perguntou: Quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, Mos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoar-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão: Não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: Ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se, pois, os príncipes de Moabe, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Balaque, porém, tornou a enviar príncipes, em maior número e mais honrados do que aqueles. Estes vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoar-me este povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena, nem grande. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, Deus a Balaão, de noite, e disse-lhe: Já que esses homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente aquilo que eu te disser. Então levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta, e partiu com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se com a sebe, e apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Nisso abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: Que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim. Oxalá tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. Tornou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim para contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão,
E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade que eu te haveria matado, deixando a ela com vida. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai com os homens, somente a palavra que eu te disser é que falarás. Assim Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. Tendo, pois, Balaque ouvido que Balaão vinha chegando, saiu-lhe ao encontro até Ir Moabe, cidade fronteira que está à margem do Arnon. Perguntou Balaque a Balaão: Porventura não te enviei diligentemente mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: Eis que sou vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de mim mesmo, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Huzote. Então Balaque ofereceu em sacrifício bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o levou aos altos de Baal, e viu ele dali a parte extrema do povo. Disse Balaão a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica aqui em pé junto ao teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar, eu te direi. E foi a um lugar alto. E quando Deus se encontrou com Balaão, este lhe disse: Preparei os 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão, e disse: Volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: De Arã me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó. Vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó, e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde o poderás ver. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo dali. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse Balaão a Balaque: Fica aqui em pé junto ao teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra, e disse: Volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: Que falou o Senhor? 18. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa.
Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito! Eis que o povo se levanta como leoa, e se ergue como leão. Não se deitará até que devore a presa, e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoes, nem tampouco o abençoes. Respondeu, porém, Balaão a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso tenho de fazer? Tornou Balaque a Balaão: vem agora, e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi, como era costume, ao encontro dos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos, viu a Israel que se achava acampado segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como vales, elas se estendem, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Ele devorará as nações, seus adversários, lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Agachou-se, deitou-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Pelo que a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo ele as palmas, disse a Balaão: para amaldiçoares os meus inimigos é que te chamei, e eis que já 3 vezes os abençoaste. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que certamente te honraria, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então respondeu Balaão a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, para fazer de mim mesmo o bem ou o mal. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho, e Edom lhe será uma possessão, e assim também Seir, os quais eram os seus inimigos, pois Israel fará proezas. De Jacó um dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Também viu Balaão a Amaleque e proferiu a sua parábola, dizendo: Amaleque era a primeira das nações,
mas o seu fim será a destruição. E, vendo os quenitas, proferiu a sua parábola, dizendo: Firme está a tua habitação, e posto na penha está o teu ninho. Todavia será o quenita assolado, até que Assur te leve por prisioneiro. Proferiu ainda a sua parábola, dizendo: Ai, quem viverá, quando Deus fizer isto? Naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur. Igualmente afligirão a Éber, que também será para destruição. Então, tendo-se Balaão levantado, partiu e voltou para o seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Mate cada um os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estavam chorando à porta da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação e tomou na mão uma lança. O foi após o israelita, e entrando na sua tenda, os atravessou a ambos, ao israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: Eis que lhe dou o meu pacto de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele o pacto de um sacerdócio perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe de uma casa paterna entre os simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, o qual era cabeça do povo de uma casa paterna em Midian. Disse mais o Senhor a Moisés: Afligi vós os midianitas e feri-os, porque eles vos afligiram a vós com as suas ciladas, com que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbe, sua irmã, filha do príncipe de Midian, a qual foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Depois daquela praga, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas e seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben: de Anoque, a família dos Anoquitas; de Palu, a família dos Paluítas; de Hezron, a família dos Hezronitas; de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados eram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe: Nemuel, Dato e Abirão. Estes são aqueles Datã e Abirão que foram chamados da congregação, os quais contenderam contra Moisés e contra Arão na companhia de Corá, quando contenderam contra o Senhor, e a terra abriu a boca e os tragou juntamente com Corá, quando pereceu aquela companhia, quando o fogo devorou 250 homens, os quais serviram de advertência. Todavia os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemuelitas;
De Jamim, a família dos Jaminitas. De Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zerá, a família dos Zeraitas. De Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias. De Zefon, a família dos Zefonitas. De Hagi, a família dos Hagitas. De Suni, a família dos Sunitas. De Osni, a família dos Osnitas. De Eri, a família dos Eritas. De Arode, a família dos Aroditas. De Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá, segundo as suas famílias, eram: de Selá, a família dos Selanitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez eram: de Esrom, a família dos Resronitas. De Ramul, a família dos Ramulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. De Tola, a família dos Tolaitas. De Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família dos Jazubitas. De Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. De Serede, a família dos Sereditas. De Elon, a família dos Elonitas. De Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés, de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade. De Iezer, a família dos Iesritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas. E de Hefer, a família dos Eferitas. Ora, Zelofeade, filho de Hefer, não tinha filhos, senão filhas. E as filhas de Zelofeade chamavam-se Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés. Os que foram deles contados eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sefufã, a família dos Sufamitas. De Rufão, a família dos Rufamitas. E os filhos de Belá eram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, eram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias. De Imná, a família dos Imnitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beritas. Dos filhos de Berias. De Heber, a família dos Heberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas.
e a filha de Aser chamava-se Sera. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse mais o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. À tribo de muitos darás herança maior, e à de poucos darás herança menor. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. Também estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família os Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Ora, Coate gerou a Anrão, e a mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e de Anrão ela teve Arão e Moisés, e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados eram 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Esses são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre esses, porém, não se achava nenhum daqueles que tinham sido contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles: certamente morrerão no deserto, pelo que nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.